Bem-vindo ao PET 4, terceiro ano, semana 1, correção de matemática. Vamos então corrigir a semana 1 do PET 4, terceiro ano, hein? Então antes, vamos falar um pouco sobre prismas. Pessoal, um prisma é um sólido geométrico delimitado por duas faces poligonais congruentes e paralelas. Então o que ele quer dizer? Que eu tenho dois polígonos, um na base superior, um na base inferior, e eles são ligados, pessoal, por arestas, tá? Por segmentos de reta que a gente chama de arestas, beleza? E é interessante que esse polígono é classificado, essa base superior, inferior e superior, dá a característica, tá? A classificação desse polígono. Então, se eu tenho, por exemplo, uma base pentagonal, então eu vou ter um polígono, né, um prisma pentagonal. Beleza, pessoal? Então, essa minha base aqui é um pentágono, base superior e base inferior é um pentágono, e é interessante que nós temos, olha só, os vértices que são os segmentos de reta, são, na verdade, os encontros, onde eu tenho os segmentos de reta, olha só, eles estão se encontrando. Eu tenho a minha altura, que vocês percebem, olha só, se eu coloco o prisma, né, em pé, eu vou ter a minha base superior em cima e a minha base inferior embaixo, e eu vou ter a minha altura, que também é essa minha lateral desse meu prisma. Então, eu tenho a minha aresta lateral, que olha só, ela é basicamente... Eu posso coincidir com a minha altura, eu tenho a minha face, né? Essa minha face aqui, ó, que são as laterais do meu prisma, e tem a minha aresta da base, que é essa aresta daqui, é esse segmento de reta, ou os lados, que eu posso dizer os lados desse polígono, né? Os lados da minha base. Beleza, pessoal? Então, olha só, eu tenho essa planificação desse meu prisma aqui. Esse daqui está em 3 dimensões, né? Ele está um sólido geométrico. Aqui eu coloco ele numa folha, como se eu estivesse colocando ele numa folha, desenhando ele numa folha. Então, a gente percebe aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 faces lateral, né? Faces laterais aqui, que vocês percebem, que basicamente são retângulos, tá? E essas 5 faces laterais, se vocês podem observar, olha só, elas se coincidem com os lados da minha base, né? Que seria o meu polígono, tá? Então, por exemplo, se o meu polígono tem 6 lados, então ele vai ter um prisma com 6 faces laterais, tá bom? Dito isso, nós temos os prismas. Olha só, o prisma triangular, onde eu tenho a minha base aqui um triângulo, o prisma quadrangular, onde eu tenho a minha base aqui um quadrado ou um retângulo, né? Eu tenho o meu prisma pentagonal, onde eu tenho um pentágono nas minhas bases, né? Base superior e inferior. Eu tenho o meu hexágono aqui, que está caracterizando o meu prisma hexagonal. Eu já peço para você, aproveitando, para ir lá nas redes sociais, @matemática_no_IF, porque eu tenho certeza que você vai gostar, pessoal. Lá eu sempre estou publicando muitas coisas interessantes que podem ajudar você nas provas de matemática, tá bom? Classificação dos prismas. Eu tenho um prisma reto, pessoal. Olha só, um prisma reto é quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base. Então, está formando um ângulo de 90 graus. Olha só, está formando um ângulo de 90 graus com a minha base. E eu tenho o prisma oblíquo, né? Que são basicamente o seguinte, quando a minha aresta lateral ela não faz um ângulo de 90 graus com a minha base. Vocês percebem aqui que esse ângulo aqui não é reto, né? Não é um ângulo de 90 graus, tá? E eu tenho o prisma, né, regular, que é basicamente o seguinte, quando o meu polígono tiver lados iguais, né, quando ele fala regular, pessoal, é quando eu tenho os lados iguais do meu polígono, ele tem o mesmo valor, então o meu prisma é dito como regular. Tranquilo? Vamos lá então para os exercícios. Calcule a área total de um prisma reto, cuja base é um triângulo retângulo de lados medindo 3, 4 e 5 e cuja altura mede 8. Então, pessoal, olha só, é interessante que eu tenho aqui um lado do meu polígono aqui, ó, que é 3, aí eu posso falar que esse lado aqui vai ser 4 e aqui, pessoal, vai ser 5, porque afinal de contas é o meu lado maior, tá? Aqui a minha altura do meu prisma vai ser 8. Se eu colocar ele em pé, vai ser a altura 8. Mas de qualquer forma é o comprimento do meu prisma aqui, tá? Então aqui vai ser 8 também. Então vocês percebem que, olha só, aqui eu tenho 4, aqui vai ser 3, né? E da mesma forma, essa face daqui, ó, que eu tô colorindo aqui, ó, que tá lá no fundo, que tá encostando lá no chão, ela vai ter a face 5, tá? Vai ter um dos lados ali medindo 5, beleza, pessoal? Então olha só, é interessante que a área total é eu pegar toda a área lateral do meu prisma e somar com as áreas
da minha base superior e inferior do meu prisma. A área da base, né, basicamente vai ser a área do triângulo. Então, eu tenho duas áreas de um triângulo ali, retângulo nesse caso. E a área lateral vai ser basicamente pegar as três áreas ali dos meus retângulos, tá? Então, eu vou até fazer um desenho aqui para vocês. Basicamente, eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ficar muito bem desenhado, pessoal. Muito bem desenhado aqui. Basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu pegar a área dessa minha base, mais essa minha base aqui, e somar com as áreas laterais desses meus retângulos aqui, tá? E é interessante que, olha só, então para facilitar os nossos cálculos, eu vou até mostrar para vocês, olha só, planificando aqui, eu vou colocar as medidas aqui para nós, ó, para ficar mais fácil de enxergar. Então, olha só, aqui é 8 e aqui é 8. Então, pessoal, a minha área total vai ser basicamente 2 vezes a área da minha base, né? Que seria, então, a minha área dessa base superior e essa daqui inferior, mais a área lateral, tá? Então, vamos calcular a área da base aqui primeiro, ó. Vamos pegar a área da base. A área da base, pessoal, vai ser 2 vezes a área de um triângulo, né? A área de um triângulo é o quê? A base, a minha base aqui, eu posso falar que vai ser 4, vezes a minha altura, que vai ser 3. Então, aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui, tá? Estou desenhando ele aqui. Eu tenho a minha altura 3, a minha base 4. Então, eu vou colocar aqui dividido por 2. Essa é a área de um triângulo retângulo, tá? Então, eu posso simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 2. Então, aqui eu vou ter 12. Beleza, pessoal? Então, a minha área da base desse prisma vai ser 12. A área lateral, pessoal, vai ser exatamente o quê? A minha altura vezes a minha primeira base, que vai ser 5, mais a minha outra altura vezes a minha outra base, que vai ser 4. Por quê? Eu estou calculando a área de 3 retângulos aqui, tá? Se vocês observarem, ó, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3, ó. Tá bom? Mais 8 vezes 3. E esse resultado aqui, pessoal, vai dar 96, tá? Se eu somar aqui, a minha área total vai ser o quê? Vai ser a área da base, que é 12, mais 96, e assim eu vou ter 108 centímetros quadrados. Tranquilo, pessoal? E assim a gente consegue, então, calcular essa área total desse prisma, tá? Então, vamos para o próximo exercício. Um paralelepípedo reto retângulo, cuja altura mede 8 centímetros, tem por base um quadrado de área medindo 36 centímetros quadrados. Qual é a medida da sua diagonal? Então, aqui, pessoal, eu tenho o meu paralelepípedo reto retângulo. A diagonal é esse Dzão aqui. Ele basicamente está cortando no meio, esse meu paralelepípedo reto retângulo, tá? E ele fala para nós o seguinte, ele fala que a minha base, pessoal, é um quadrado. Então, olha só, um quadrado, lembra lá? Um quadrado, ele tem lados iguais, né? Então, vamos colocar aqui A e A. Se a minha área desse meu quadrado aqui tem 36, vocês concordam comigo que a área de um quadrado é A ao quadrado? Ou seja, é lado ao quadrado? Eu posso pegar esse A e elevar ao quadrado? E se eu sei que A ao quadrado é 36, então vocês concordam comigo que para eu ter o valor de A aqui, vocês concordam que é como se eu pegasse o 6 e elevasse ao quadrado, né? Então, basicamente, o meu lado do meu quadrado aqui, ou da minha base desse meu paralelepípedo aqui, vai ser 6, né? Tranquilo, pessoal? Maravilha. Então, basicamente, eu tinha feito isso aqui, né? Eu tinha tirado a raiz aqui e a raiz aqui, e assim eu tinha achado A igual a 6. Então, A é igual a 6 centímetros, tá? Ou seja, pessoal, esse meu lado aqui, ó, da minha base, tem o valor de 6. E esse meu lado aqui, B, ele também vai ter o valor de 6, tá? E a minha altura aqui do meu paralelepípedo vai ser o quê? Vai ser exatamente 8, né? Que foi o valor que ele nos deu. Tranquilo, pessoal? E é interessante que a diagonal, esse Dzão aqui que vocês estão vendo, ele é dado pela seguinte fórmula. O que isso quer dizer, pessoal? Ele pega o lado da minha base aqui, eleva ao quadrado e soma com o quadrado do meu outro lado aqui, da minha base, e soma com o quadrado da minha altura. Então, se nós sabemos que esse valor aqui, olha só, também é 6, e esse valor aqui é 6, e esse valor aqui é 8, então nós temos exatamente isso aqui, né? Vamos ver?
Olha só, deixa eu fazer bonitinho aqui, ó. Eu tenho 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Sendo assim, pessoal, eu tenho o seguinte resultado. Olha só, eu tenho 64, mais 64, mais 36, e assim eu vou ter 136, raiz de 136. Para eu simplificar essa raiz aqui, pessoal, eu vou fatorar o meu 36, 136, então aqui vai ser 2, aqui vai ser 68, aqui vai ser 2, aqui vai ser 34, aqui vai ser 2, aqui vai ser 17, aí o 17 é primo, então aqui vai ser 1. Então eu vou ter, olha só, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 17. Então se eu for colocar tudo na raiz, eu vou ter exatamente isso aqui, ó, vezes 17. Essas são aqui a minha simplificação. Então olha só, vai ser 2 raiz de 34. Esse é o meu valor, é claro, né? Centímetros, né? Que eu esqueci de colocar aqui. Tranquilo, pessoal? Então vamos para o próximo exercício. Eu já peço aí para você se inscrever no canal, pessoal, ativar as notificações para ajudar a levantar o canal, hein? Porque esse projeto que estamos fazendo aqui com certeza está ajudando você e muitos outros estudantes a estudar em casa nesse ano difícil que nós estamos tendo, né? E também já peço para você comentar aí, ó, comenta aí embaixo o que você achou dessa semana desse PET aí, beleza? Questão número 3, Enem 2014. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem é colocá-lo no solo, compactá-lo e protegê-la com uma vedação, denomina-se selagem, tá? Então, os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é um prisma reto trapezoidal. Então, vocês percebem aqui que a minha base, né? As minhas bases do meu prisma vão ser um trapézio, tá? Então, é muito importante a gente lembrar aí da área da base de um trapézio, a área de um trapézio, né? Beleza? Então, olha só. Então, nós temos aí, ó, considere um silo de 2 metros de altura. Então, esse silo, pessoal, ele vai ter 2 metros de altura, ó. Então, daqui até aqui vai ter 2 metros de altura, tá? Não é esse C aqui não, porque esse daqui é o meu comprimento do meu prisma ou a minha altura do meu prisma quando ele está em pé. Aí eu tenho 6 metros de largura do topo, então esse meu Bzão aqui vai ser 6. E 20 centímetros de comprimento, então aqui vai ser 20, tá? Para cada metro de altura do silo, ou seja, se eu tenho 2 metros aqui, a largura do topo tem 0,5 centímetros, 0,5 metros, né, a mais do que a largura do fundo. Então, esse meu Bzinho aqui, eu tenho que encontrar ele. Tá, mas isso daí está me mostrando que é proporcional à minha altura aqui do meu silo. Após a silagem de 1 tonelada de forragem, ocupa 2 metros cúbicos desse silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é. Então, ele pede para a gente encontrar o volume, tá? Pessoal, muito importante isso aqui. Eu preciso calcular a área da minha base desse meu trapézio aqui e multiplicar pela altura, que aí eu vou ter o volume desse meu prisma, tá bom? O volume de um prisma é sempre a minha área da base do meu prisma vezes a minha altura. Lembrando que a altura do prisma, se eu colocar ele em pé, vai ser exatamente o comprimento, que vai ser 20. E a minha base, eu preciso calcular essa área ali. Vamos calcular então. Bom, nós sabemos que a área de um trapézio, vai ser exatamente a base maior mais a base menor, vezes a minha altura, que nesse caso aqui vai ser 2, e eu vou dividir por 2, beleza, pessoal? Então, eu preciso encontrar esse Bzinho aqui, porque afinal de contas o Bzão eu tenho. Como que eu acho esse Bzinho? Se para 1 metro, olha só, da minha altura do meu silo eu tenho 0,5, referente aí, ó, a minha largura, então, para 2 metros da minha altura, eu vou ter exatamente 1 metro, né? Porque, afinal de contas, aqui eu estou multiplicando por 2 e aqui eu vou multiplicar por 2. 0,5 vezes 2 vai ser exatamente 1. Então, pessoal, olha só, se eu tenho uma proporção aí, se aqui vai ser 6, com certeza aqui vai ser 5, né, pessoal? Porque ele fala para nós, pessoal, a largura do topo tem 0,5 a mais que a largura do fundo. Então, ou seja, se é a mais, com certeza vai ser o Bzinho vai ser 6 menos 1, né? Então, vai ser 5 o meu Bzinho aqui, tá? Então, até eu já vou colocar aqui, ó, 5.
Beleza, pessoal? Então, aqui eu tenho a minha área da base, vai ser o quê? A minha base maior, mais a minha base menor. Então, aqui era um parênteses, né? Mais 5. Aí, esses dois aqui eu posso simplificar. Então, aqui eu vou ter 11. Essa é a minha área do meu trapézio. O volume, pessoal, o volume vai ser exatamente o quê? A área do meu trapézio vezes a minha altura, que vai ser o comprimento, né? Então, eu tenho 11 vezes 20. Eu vou ter exatamente 220 metros cúbicos. Terminei? Não, porque afinal de contas, olha só, ele fala para nós, pessoal, em toneladas. Isso daqui está em metros cúbicos. Então se para 1 tonelada eu tenho 2 metros cúbicos, ele fala para nós isso aqui, ó. Para 1 tonelada eu tenho 2 metros cúbicos. Para 220 vai ser a metade, né? Então eu vou ter 220 dividido por 2, que vai ser 110 toneladas, pessoal. Então, eu tenho a letra A aí. Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o passageiro que embarcar em um voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da bagagem em altura, comprimento e largura não pode ser superior a 115 centímetros. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retangular. O maior valor possível para x em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é... Galera, olha só, muita calma nessa hora. Eu tenho esse valor de x aqui, que é exatamente, olha só, a minha largura, né? A minha largura aqui. Beleza, mas ele fala para nós, pessoal, que esse 24 aqui vai ser exatamente esse pedacinho aqui. Se vocês planificarem, olha só, aí aqui, pessoal, é um exercício muito importante, hein? Vocês têm que verificar, eu pegar essa planificação e colocar em 3 dimensões. Esse segmento de reta aqui, ó, vai ser exatamente essa parte aqui, beleza? Então, observe, se eu tenho 24 aqui, eu com certeza vou ter 24 aqui também. Tranquilo, pessoal? E para eu ter 90 aqui tudo, né? Igual vocês estão vendo, com certeza esse pedacinho aqui vai ser 90 menos 24 menos 24, que vai ser 42, né? Porque 42 mais 48 vai dar 90. Beleza, pessoal? Então, olha só. Se eu tenho, então, a minha altura vai ser o quê? A minha altura dessa minha mala aí vai ser 42, mais o meu comprimento, que vai ser o quê? 24, mais a largura, que é o x, que eu não sei, tem que ser, o somatório disso tem que ser 115. Então, eu tenho uma equação aí, olha só, eu tenho 115 menos 42 mais 24 é 66, né? Então, x vai ser igual a 115 menos 66, que vai ser 49 centímetros, pessoal. Esse é o meu valor de x, ó, 49 centímetros, letra E. Legal essa questão, né, pessoal? Vamos para a próxima. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por 2 partes cúbicas que se comunicam como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da aresta da parte cúbica de cima. A aresta é esse segmento daqui, né? Beleza. Então, se aqui vai ser x, aqui vai ser o dobro, 2x. Maravilha. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Então, ele levou 8 minutos para encher esse pedaço aqui. Então, com certeza, vai ser 8 minutos para encher mais esse pedaço aqui, porque afinal de contas é a metade, né? É a metade, se levou 8 minutos para uma parte, o restante vai ser 8 minutos. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Pessoal, muita calma nessa hora aqui, olha só. Nós sabemos que se eu tenho o volume desse meu cubo menorzinho aqui, ó, o volume desse meu cubo menorzinho aqui, volume menor, tá? Vai ser exatamente eu pegar uma das minhas arestas e elevar ao cubo, tá? E o meu volume do meu cubo maior vai ser exatamente eu pegar a minha aresta, que é 2x, e elevar ao cubo, que vai ser exatamente 8x ao cubo. Tranquilo, pessoal? Mas olha só, daqui para cá foi 8 vezes, né? 8 vezes. Beleza. Só que, pessoal, observe o seguinte, isso daqui eu quero saber a metade. Então, a metade vai ser 4x
ao cubo. Então, a metade, se foi 8 vezes no volume menor, a metade vai ser quanto? Vai ser 4 vezes, né? Beleza, então vai ser 4 vezes referente aqui ao meu cubo menor. Maravilha. Só que olha só, pessoal, se aqui eu levei 8 minutos, a metade eu levei 8 minutos, e eu gastei a metade, com certeza aqui também vai ser a metade, né? Então, vai ser 2 minutos para eu encher, pessoal. Para eu encher esse cubo menorzinho aqui. Então, eu gastei 2 minutos. E aqui eu gastei 8 minutos. E aqui também 8 minutos. Ele fala para nós o seguinte: quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Se esse restante aqui é 8 minutos e mais esse cubo menorzinho aqui é 2 minutos, então vai ser 8 mais 2, eu tenho 10 minutos, pessoal. Bem legal essa questão, né? Letra B. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, então. Em uma confeitaria, um cliente comprou um cupcake, pequeno bolo em formato de um tronco de cone regular, mais uma cobertura, geralmente composta por um creme, semelhante ao apresentado na figura. Então, eu tenho esse cupcake aqui, beleza. Como o bolinho não seria consumido no estabelecimento, o vendedor verificou que as caixas disponíveis para embalar o doce eram todas em formato de bolos retangulares, cujas medidas estão representadas no quadro. Então, eu tenho vários tipos de embalagem. Eu tenho de 1 a 5 aqui embalagens. Beleza. A embalagem mais apropriada para armazenar o doce de forma a não deformá-lo e com menor desperdício de espaço na caixa é... Olha só, pessoal, como eu preciso fazer com que eu tenha dimensões mínimas da caixa que não deforme o cupcake, eu vou fazer com que esse cupcake aqui tenha umas dimensões parecidas com as das caixas, tá? Então, olha só, eu vou falar que esse cupcake aqui, ele tem a minha largura de 7 centímetros, a minha base de 7 centímetros e a minha altura, se eu for somar aqui, ó, olha só, 9 centímetros, beleza? Porque a dimensão maior aqui, ó, vai ser como se fosse a minha base desse cupcake, tá? Então, vai ser 7, a minha largura também vai ser 7 e a minha altura vai ser 9 centímetros, tá? Qual a caixa aqui que tem a dimensão mais próxima dessas dimensões do cupcake? Vamos ver? Se eu for pegar aqui, ó, 8,5, 12,5 e 9, com certeza vai sobrar bastante aqui e aqui, né? Aqui também vai sobrar bastante, vai sobrar e vai sobrar muito. Vamos ver a C, olha só, a 3 aqui. Olha, vai sobrar, né, um pouquinho, vai sobrar bastante e aqui também vai sobrar muito. Nessa daqui, olha só, de 7,5 para 7 sobrou meio. De 7,8 para 7 sobrou 0,8. E de 9,5 para 9 sobrou 0,5. Então, de cara, eu já sei que é essa daqui. Essa daqui vai sobrar muito, ó, 15, 8 e 9. Essa daqui ficou no limite, né? Então, pessoal, a minha dimensão melhor aqui para a caixa vai ser essa daqui. E assim, eu tenho exatamente a letra D de dominando as questões aí do PET. Então é isso, pessoal. Terminamos então a correção da semana 1 do PET 4 terceiro ano. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Te aguardo então na próxima correção do PET. Até mais, pessoal. Um abraço.